Irmãos, então vamos orar para a gente iniciar. Eu vou fazer essa oração. Senhor, Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é fiel enquanto nós não somos fiéis a Ti. E te louvamos, Pai, porque o Senhor, com grande misericórdia e graça, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado e tem nos dado, Pai, uma vida na qual podemos ser chamados de filhos teus. Senhor, te louvamos por esse momento no qual passaremos aqui, aprendendo mais sobre a sua palavra. O Senhor venha nos capacitar, nos orientar e também capacitar os ouvidos de cada um, Pai, para que a gente possa sair daqui não apenas conhecedores da sua palavra, mas praticantes, Pai. É o que pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Essa revelação, ela é chamada de revelação natural. O que é a revelação natural? É a revelação que é inata a todo homem. Todo homem nasce com ela. Deus se revela a todo homem. Ela é universal. Revelação natural. Guardem isso. Eu não estou falando que a revelação sobrenatural é universal. Tá bom? E a gente vai discutir isso aqui um pouquinho. Então, para a gente recapitular o que a gente estava tratando na semana passada, a gente viu que Deus é um Deus que está irado, que apesar de muitas pessoas não falarem, mas é um Deus que está irado e que a sua ira ela é derramada dos céus para a humanidade. E a gente viu que a história da humanidade tem sido palco de Deus nesse derramamento da sua ira. Falamos aqui um pouquinho que as pessoas evitam falar, do que somos salvos, e a gente aprendeu aqui do que nós somos salvos. Somos salvos da culpa do pecado. E quem que condena o homem? Quem que manda o homem para o inferno? Deus. Por quê? Porque ele está irado, que o homem pecou. Romanos 3 vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o primeiro ponto que nós falamos aqui na semana passada é que não existe um homem sequer que tem motivos para se desculpar diante de Deus. Eles são indesculpáveis diante de Deus. Richard, uma tribo indígena que está lá na Amazônia, nunca ouviu falar de Cristo. Ela é inocente, ela está morrendo indo para o céu? Não. Não está morrendo indo para o céu, irmãos. Está morrendo e caminhando para o inferno. Por quê? Porque não ouviu falar de Jesus. Então, era isso que Paulo estava argumentando aqui. Lembra que eu falei para vocês que Paulo queria pregar onde? Na Espanha. E a Espanha era um povo inalcançado, que ainda não tinha ouvido falar o Evangelho. Por isso que ele está elaborando esses argumentos aqui. Está falando, olha, é necessário que eu vá para a Espanha. Porque eles são indesculpáveis, eles não são inocentes. Falamos até daquela lógicazinha, lembra? Eu falei para vocês que se as pessoas estão lá inocentes e se elas estão indo para o céu, o conceito de missão não faz sentido. Porque é muito melhor deixar 100% das pessoas morrerem inocentes indo para o céu do que o missionário lá pregar o evangelho, algumas pessoas se convertem, outras não. Aí quer dizer então que um monte se perdeu por causa que pregou o evangelho. Entenda como o conceito de missão se perde? Se fosse isso, não tem sentido a gente fazer missões. E isso foi um ponto muito interessante, porque, se eu não me engano, foi o André Valadão. Perguntaram exatamente isso para o André Valadão, sobre esse tema que a gente tem discorrido. E o André Valadão falou ali que Deus, de alguma maneira, vai se revelar para essas pessoas ou irá julgar de alguma forma. Sabe? E muitas pessoas, até mesmo dentro da teologia reformada,
elas não têm o total entendimento disso. Acham mesmo que Deus, de alguma forma, vai se revelar ali ou vai tratar essas pessoas diferentes. E eu estava vendo o pastor Renato Vargens, que é da IPB lá de Niterói, ele postou, falou que o André Valadão era uma heresia, realmente era, e as pessoas ali começaram a falar um monte de coisa, falaram, mas é isso. Então a gente vê quantas pessoas ainda não têm certo entendimento sobre essas revelações de Deus. Deus é um Deus que está irado com motivos suficientes, porque o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Então o homem tem motivos suficientes para ser condenado. Tá? Todos os homens têm motivos mais do que suficientes para ser condenado. Segundo ponto, o homem não é naturalmente bom. A gente viu que semana passada, até falamos do filósofo que falou que o homem é bom, a sociedade que o corrompe, né? A gente viu aqui então que o homem, ele é moralmente caído. Ele nasce já moralmente caído por causa do pecado. Então, a sociedade, a humanidade, ela está arruinada moralmente. O problema da sociedade, o problema das pessoas que a gente vê aí, não é falta de conhecimento, não é porque o meio está corrompendo ela, não é porque ela teve poucas oportunidades. E entenda que eu estou falando isso no conceito moral. Eu estou falando que isso não são problemas, que são problemas e que devem ser tratados com políticas públicas, entre outras coisas. Mas estou falando que o problema da sociedade é moral. O que é um problema moral? É que elas estão tratando contra a justiça de Deus. Elas negaram a Deus. Então elas se tornaram imorais porque elas negaram a moral que Deus colocou em suas mentes, que é a revelação que a irmã Vera falou na nossa consciência. E também a revelação na própria criação. Vimos isso aqui na semana passada também. Deus se revela através da consciência da criação, que é o que a irmã Vera falou, e a gente chama essa revelação de revelação natural de Deus. E somente o Evangelho pode nos conceder paz com Deus, e para isso ele deve ser pregado em essência. Quando nós falamos dessa revelação natural, né, a gente acha que essa revelação, se as pessoas ainda assim não aceitassem, mas se elas tivessem ali não sufocasse a verdade de Deus, as pessoas acham que aquilo ali seria suficiente para salvar. Em uma conversa com seus discípulos, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele vai falar exatamente, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, houve a necessidade de Deus interferir na sociedade novamente, para que o homem fosse salvo. Então, ele envia o seu Filho para morrer por nós. E essa revelação de Deus é algo que nós chamamos de revelação sobrenatural. Como que aconteceu essa revelação? O próprio Deus desceu, tornou-se a forma de homem e morreu por nós na cruz. Agostinho tem uma frase incrível, ele fala assim, quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Você vale um Deus morto. Ele fala um Deus crucificado, na verdade. Então, somente o Evangelho, somente a pregação do Evangelho, em essência, pode tornar o homem com paz com Deus novamente. E essa pregação, ela tem que ser feita com essência. A gente não pode maquiar, inventar coisas. Ela tem que ser pregado o que está na Bíblia. Eu falei para vocês que o processo do declínio do homem... E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando eu estou falando de declínio, eu estou falando da humanidade em geral, tá? Vocês se encontram nesse processo? Não. Por quê? Porque vocês escutaram a revelação sobrenatural e Deus trabalhou no vosso coração, transformando as suas vidas, convertendo, que é o processo de conversão e também de justificação. Vocês se encontram lá em Romanos 5, quando Paulo vai falar que o justificado encontrou paz com Deus. Então eu estou falando das pessoas que outra hora nós fomos dessa forma. Hoje não mais.
mas as pessoas que estão lá fora, longe de Deus e debaixo da ira dele. E essa abolição, ela é um processo. Ela começa como? O primeiro processo é revelação de Deus. É o que nós falamos na semana passada. Então Deus, ele é um Deus que se revela. A gente viu aqui que somente porque Deus se revelou é que a gente pode conhecer Ele. Nós não poderíamos conhecer Deus se Ele não se revelasse. Então o primeiro processo é o processo de revelação de Deus. O segundo ponto nesse processo chama-se rejeição. O que é a rejeição? É o homem rejeitando a Deus. Então Deus se revela, coloca ali nos corações dele a moral, coloca ali na sua consciência a moral, coloca na criação, o homem observando a criação, ele é capaz de ver que existe um Deus, e o homem pega, conforme a gente falou na semana passada, essa verdade, essa moral, e sufoca, afoga essa verdade e esconde nos porões da sua mente. Tá? Então, esse é o segundo processo que nós chamamos de rejeição. Se você for ver aí no versículo 21, diz assim: porque, tendo conhecido a Deus. Olha que ponto interessante que Paulo vai falar. Ele vai falar que o homem conheceu a Deus. Então vocês percebem que não é falta de entendimento o problema do homem? O problema é que ele sufocou esse entendimento, é que ele escondeu. Ele recebeu a revelação e sufocou. Então por isso que não existe nenhum homem que pode se justificar diante de Deus dessa forma. Deus, eu não te conheci. Mas peraí, eu me revelei na sua consciência, eu me revelei na criação. Então você tinha sim total revelação, total conhecimento sobre a minha existência. Você preferiu sufocar. Tendo conhecido a Deus. Então, esse é o primeiro tópico da nossa lição de hoje, é que o homem teve conhecimento, ou teve e tem conhecimento suficiente de Deus para que ele possa conhecê-lo. O segundo ponto, antes de mais nada, quem está com os slides abertos aí, eu coloquei 2 textos interessantes que são de um teólogo e um dos maiores filósofos russos. O primeiro é de Agostinho, Santo Agostinho. Diz assim: nenhum homem diz Deus não existe, a não ser que ele tenha interesse que ele não exista. Então, nenhum homem diz que Deus não existe sem que ele tenha interesse que ele não exista. A pergunta é, em que o homem pode ter interesse que Deus não exista? Quais são os motivos pelos quais levam o homem a querer que Deus não exista? Lembra que eu falei para vocês que Deus é a existência de Deus, ela é regulamentadora? Por quê? Porque se Deus existe, logo nós temos uma moral, um código de ética, um código de coisas que se devem e não fazer. Então, qual que é o interesse no homem em negar a sua existência? Apenas viver como lhe der na telha. Por isso que muitas pessoas negam a Deus em seu coração. Outras, elas não negam nem com os lábios, mas negam com a própria vivência. E eu não sei se vocês já pararam para pensar. Todo mundo. Não adianta você falar que você nunca teve isso, porque você já teve. Em algum momento você duvidou da existência de Deus. Em algum momento. E você já parou para pensar que quando vem esses pensamentos, você fala assim, nossa, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, podia estar fazendo isso? Você sabe por quê? Porque essa é uma reação natural. O homem, ele quer meio que se ver livre da existência de Deus para viver de acordo com o que ele querer. Para viver para os seus próprios prazeres, para viver da forma que ele quer. Sem regras. Então Agostinho, ele foi fatal quando ele falou isso. O homem não nega a existência de Deus sem que ele tenha interesses. E aí parte o ateísmo.
As pessoas acham que o ateísmo é o fruto do intelectual. O homem que pensa muito descobre que... Não. O ateísmo é fruto de imoralidade. Do homem que pega e sufoca a verdade de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre isso também agora aqui. A outra frase é de um filósofo russo chamado Dostoiévski. Dostoiévski foi um filósofo que ele se converteu aos 19 anos ao cristianismo, porém ele era da igreja ortodoxa cristã lá da Rússia. Tá? Ele não era protestante. E ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Combatendo uma velha frase de um outro filósofo, que ele meio que combateu ali essas falas de Nietzsche, que fala que Deus está morto. É a famosa frase, Deus está morto. Então, em resposta a esse pensamento, Dostoiévski fala, olha, se Deus está morto, então tudo é permitido. E você já parou para pensar que Deus é o agente regulamentador responsável por que a humanidade não tivesse totalmente caída hoje? Se todo mundo se tornasse ateu, a humanidade não duraria. Duraria horas, talvez. Então, existe interesse quando a pessoa nega a existência de Deus. Só que muitos não negam com seus lábios, falam, não, eu acredito em Deus. E vivem como se Deus não existisse. Isso é pior. Isso é pior. Porque mesmo sabendo da existência de Deus, ela vive como se Deus não existisse. Então, sem levar em conta o seu poder, quem Ele é. Continuando nosso estudo, ainda no versículo 21, vai falar assim, ó, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Então, essa rejeição, ela é uma rejeição consciente. Se logo o homem tem conhecimento suficiente de Deus, então também ele rejeita Deus conscientemente. Ele sabe dessa existência e ele não é algo que, o pecado que me afligiu e eu por isso que eu estou. Não. É conscientemente como faz isso. Sabe, ninguém induziu, ninguém está induzindo a ele. Ele vai lá e rejeita a verdade de Deus conscientemente. Então nós vimos aí que eles não glorificaram a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Então, essa rejeição, ela acontece quando o homem deixa de glorificar Deus por quem Ele é. Então, ele rejeita e eles não rendem graças a Deus por quem Ele é. Não levam em consideração a existência de um Deus. Alguns até veem que existe um Deus, só que tem uma ideia errada, um pensamento diferente. Isso que vocês já ouviram falar. Não, eu não acredito num Deus bonzinho. Eu acredito que Ele é um Deus mau, que pune as pessoas. Vocês já ouviram algumas frases dessas. Ou seja, o homem não deu a Ele a devoção, o lugar que é devido, em virtudes das perfeições que a própria criação visível manifesta. Então, a própria criação manifestando Deus, o homem não deu importância, não deu a ele o lugar do Criador. Quem é Deus? Não, não é o Criador. Então, quem que é o Criador? Não, é a desordem. Não, é a gravidade. Não, alguns acreditam até em criação por meio de extraterrestres. Então começa a surgir vários pontos de quem é de fato o Criador. Alguns acreditam que a própria Terra é eterna. Dessa forma faz da Terra o seu Deus. Então vocês entendem que a pessoa, quando ela deixa de glorificar Deus por quem ela é que ela está despojando Deus da sua glória. E entenda que eu estou falando isso não como forma literal, mas em seu coração. Ninguém é capaz de despojar Deus lá da sua glória, mas em seu coração é.
tirando o Criador e colocando outras view que ele pensa ali. E o segundo ponto é que não lhe renderam graças. Então, o Deus presenteou o homem com a natureza, com vida, com o fôlego da vida. Gênesis 1 vai falar que nós somos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança. Deus nos concedeu a terra para plantarmos, o oxigênio que nós respiramos. Deus nos concede misericórdia todos os dias. Mesmo que ainda que as pessoas estão debaixo da sua ira, você vê que eles não são fulminados, porque Deus concede misericórdia para eles todos os dias. Concede os seus trabalhos, concede o tempo, e mesmo assim eles não renderam graças a Deus por isso. É triste, né, irmãos? E o resultado disso é um vazio de Deus. A gente já viu falar muito nessa frase clichê, né? Que o homem tem no coração um vazio. E é verdade. Quando o homem que rejeita Deus, ele sufoca essa verdade, logo o seu coração se torna um vazio. E o raciocínio do homem se torna nulo. Por quê? Porque aí ele tirou da criação o seu Criador. Então, peraí, se nós estamos tirando o Criador da criação, o que vier após isso será uma consequência de mentiras. É como você formar uma investigação. Pensa assim, alguém foi lá e roubou alguma coisa. Aí você vai lá e desconsidera o principal suspeito. E aquela pessoa que realmente roubou. Se você está desconsiderando ela de cara, logo que vier depois, é um monte de mentiras. Por quê? Porque já quem fez aquele ato já não está sendo considerado. Irmãos, isso pode ser observado claramente nas pessoas estudiosas. Cerca de 65% dos ganhadores do Nobel são cristãos. 20% deles são judeus, o que dá aí mais ou menos 85% dos ganhadores do Prêmio Nobel, cristãos e judeus. Você sabe o que os dois têm em comum, cristãos e judeus? É que nenhum dos dois desconsidera o Criador do mundo, que é Deus. Entende? Como uma vida desconsiderando de fato o Criador torna-se um monte de pesquisas em vão. Tanto é que as pessoas têm tentado, de alguma forma, provar a evolução e não chegam. Elas rodam e já vai para a quinta alteração. É uma vida assim, em busca do vazio. Outro ponto é que um homem desconsiderando Deus, ele perde o sentido da sua vida. Ele perde o seu propósito. Então, olha só o estado que o homem está. Ele nega Deus. Ele rejeita Deus no seu coração. Seu coração, no final do versículo 21, vai falar que o seu coração se obscurece. E no versículo 22, diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É isso que nós estamos falando. Pessoas que pesquisam, estudam em vão. Por quê? Porque estão desconsiderando de fato o Criador do universo. Em toda a criação. E elas correm para nada. Até mesmo, irmãos, o criador da teoria da evolução nunca teve o propósito de se opor ao cristianismo. Nunca. As pessoas que continuaram os seus estudos é que tiveram esse propósito. Darwin nunca teve. É muito interessante a gente ver isso na história, esse processo. Entendam, revelação, rejeição, e aqui entra o terceiro ponto desse ciclo, desse processo, que é a loucura.
O homem, agora, na sua mente vazia, sem sentido, começa agora a procurar outros sentidos de vida, começa a procurar e correr atrás de uma mentira. Porque não é verdade? Quando você larga a verdade, você corre para quê? Para uma mentira. Não tem como você largar uma verdade e ir para outra verdade. Então o homem passa a correr para uma mentira. Aquele teólogo que a gente tem falado muito aqui, o Charles Spurgeon, ele fala assim: essa é a divina estimativa dos mais orgulhosos filósofos da Grécia e de Roma, e de toda a blasonada sabedoria do Eufrates e do Nilo. Gostaria de destacar aqui com vocês nesse processo 4 cidades. Mesopotâmia, que eles chamam, que a história vai falar que é o berço da civilização. A segunda é a Grécia. Terceira é o Egito. E o quarto é Roma. Essas 4 cidades, quando a gente olha para a história, elas são conhecidas pela sua sabedoria filosófica, conhecimentos em gerais. Só que sabe o que essas 4 cidades têm em comum? Elas eram os berços da filosofia. E elas negaram a verdade de Deus. E começaram a abraçar mentiras. Então, nasce as filosofias nessas cidades. Mesopotâmia, a sabedoria do Nilo. Quando o Spurgeon vai falar que a sabedoria do Nilo, ele está falando do Egito. Roma e Grécia é conhecido por ter os maiores filósofos. Antigamente Grécia e depois quando Roma traz para si a cultura grega, também começa a ter vários e vários filósofos. Então, eram pessoas estudiosas, pessoas que tinham a filosofia lá em cima, só que corriam atrás de uma mentira. Por quê? Porque negaram a verdade. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aqui é o terceiro ponto do nosso estudo. Comportamento inconsciente. É quando o homem se torna totalmente louco. Sem sentido. Um vazio no seu coração. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Não é assim que a maioria das pessoas estão aí? Quem que nós somos? Para onde que a gente vai? Será que existe de fato vida após a morte? Da onde que eu vim? Quem que me criou? O homem já não sabe mais o conceito de si. Só que você sabe. Nós, que outrora somos alcançados, sabemos quem somos. Sabemos de onde vimos. Sabemos o nosso sentido. E sabemos também para onde vamos. Então você percebe quanto há 2 contrastes? Você agora começa a perceber que o ateísmo não é de fato intelectual. Lembra que eu falei para a semana passada para vocês que é muito mais fácil você acreditar em Deus do que na gravidade seja Deus? Irmãos, eu tenho cerca de 10 anos de estudo de física. 10 anos de estudo de física. 3 no ensino médio e 7 entre faculdades e pós-graduação. E posso dizer tranquilamente que o estudo da física, ele nos remete a um Criador. É como Louis Pasteur que fala, né? Que pouca ciência te afasta de Deus, muita te aproxima. As pessoas acham que fé e razão andam em contradição, mas não. A razão é a busca pela verdade. A razão é o que Deus nos concedeu para pensarmos, raciocinarmos. Não é racionalismo que eu estou falando de razão. Da mesma forma, a fé e a ciência, elas não andam separadas. Porque se a ciência ela busca a verdade e nós abraçamos a verdade, uma leva a outra.
Então, ao contrário do que as pessoas acham, o ateísmo não é um fruto do intelectual. A negação de Deus não é um fruto do intelectual humano. Aí sabe o que acontece com essas pessoas? Elas começam a abraçar filosofias que eles falam iluminadas. Aí começa a surgir muitas pessoas que seguem filosofias, né? Eu vivo para o meu prazer. Eu vivo para a iluminação. E nasceu as várias e várias religiões que nós temos no mundo. E assim nasce. O que é isso? É o homem tentando suprir o vazio, de alguma forma. Tentando dar um sentido para a sua vida, tentando achar respostas que já estavam reveladas a ele, mas que ele negou. E aí, nós temos, acredito que um dos piores pontos desse processo está aí no versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, o resultado do homem que nega Deus, a existência de Deus, que o rejeita em seu coração, que perde o sentido de vida, começa a se tornar loucos, mas porém dizem que sábios. O resultado disso é idolatria. Aí, irmãos, o declínio do homem vai para baixo. Nós vamos estudar isso aqui no próximo estudo. O homem, então, começa a dar lugar a vários e vários deuses. E entenda que nós não estamos falando somente de deuses confeccionados, esses deuses que nós estamos imagens de escultura. O homem, às vezes, procura sentido na sua própria satisfação. O homem, muitas vezes, pode adorar a si próprio, colocar ele como Deus. Ele busca e vive através das suas próprias satisfações. O homem pode colocar sua família. O homem pode colocar o seu filho. O homem pode colocar o dinheiro. O homem pode colocar o seu emprego. O homem pode colocar várias e várias coisas na frente de Deus. Eu estava vendo um estudo uma vez que eles falaram da consequência da família cristã que coloca qualquer pessoa da sua família no lugar onde era para Deus estar. E essa consequência traz duras realidades para dentro da própria família. Então, a melhor coisa que você pode fazer para a sua família é colocar Deus na frente dela. Na verdade, na frente de tudo, no lugar onde Deus é para estar. É a melhor coisa. A melhor coisa que você pode fazer para sua esposa é amar Deus acima de todas as coisas. A melhor coisa que você pode fazer para o seu esposo é amar Deus acima de todas as coisas. Entende porque o primeiro mandamento é teme o Senhor, seu Deus? Não faça imagens de esculturas. E aí, quando o homem chega aqui, quem lembra aqui na semana passada da primeira tábua dos 10 mandamentos? Lembra que nós estamos falando de um relacionamento contra Deus, do homem que infere os mandamentos contra Deus. E a tábua falava exatamente disso, que é a impiedade. Que todos ali os mandamentos estavam relacionados a Deus. E na segunda tábua estava relacionado à sua convivência com o homem. Então, olha só, um homem nega-se a adorar Deus como Deus, torna seu coração em trevas, dá lugar a vã filosofias e iluminações, tá? Não tem mais rumo, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Seu coração se obscurece, está em trevas, sem enxergar. E aquilo que começou no coração desce até a religião. E assim nasce os vários e vários ídolos. Lembra das 4 cidades que eu falei para vocês? Elas têm uma coisa em comum. Alguém sabe o que é panteísmo? Uma cidade que é panteísta.
adora vários deuses e é chamado de politeísmo. O panteísmo vai além disso. O panteísmo são as pessoas que acham que tudo é Deus e Deus é tudo. Então, entenda-me que vai além de vários deuses. É porque uma pessoa politeísta, ela pode acreditar que alguma coisa não é Deus. Panteístas, não. Eles acreditam que tudo é Deus. E Deus é tudo. E essas 4 cidades eram panteístas. Então, entenda o berço da filosofia, o berço da civilização, totalmente degradado moralmente. Cheio de ídolos. Cheio de ídolos. Cheia de idolatria. Se o homem não adora o Deus verdadeiro, ele adora um Deus falso. Tem até um livro magnífico do Tim Keller que chama Deuses Falsos. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam esse livro. Que ele vai tratar sobre esse tema brilhantemente. E a mente humana, ela não é um vácuo religioso. Não fica ali vazio. Eu não sou religioso. Mas ela vai adorar alguma coisa. Pessoas, Deus adora alguma coisa. Então, entra aí o 4º ponto do nosso processo, que é a idolatria. Revelação de Deus, rejeição, loucura e idolatria. E para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, gostaria que todos vocês abrissem o livro de Atos 17 comigo. Nós vamos ver a pregação, na verdade, a prática disso que nós estamos falando aqui hoje. Atos 17, a gente vai ler do 16 até o 23. Todos abriram? Todo mundo aí? Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas. Atenas ficava alguém lembra? Na Grécia. Berço da filosofia. Então já fica com esse dado aí. Paulo ficou profundamente indignado de ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Falei para vocês da filosofia, essas aqui são 2 pontos interessantes. A Grécia estava tomada desses filósofos. Os epicureus, eles seguiam um homem chamado Epícoro e eles acreditavam que o fim da vida é um prazer. É o prazer. Falando bem grosseiramente, tá, irmãos? Não vou explicar isso aqui melhor, não. Mas eles acreditavam que a finalidade da vida era o prazer. Já os estoicos eram ao contrário. Eles acreditavam que eles tinham que abandonar o seu prazer para aí sim ter felicidade. Tá? Era um total abandono. Era como se as pessoas... Olha, o abandono disso que é a felicidade. Eu não estou buscando nada para mim, então logo eu já sou feliz de natural. Essas eram 2 filosofias. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas começam a abraçar iluminações? Então, guarda isso aí. Começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Chamou Paulo de tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a reunião do Areópago. O que era o Areópago? Era como se fosse um supremo tribunal de Atenas. Ali estavam só as pessoas mais sábias, tá? Eles pegavam as pessoas sábias, tá? No contexto deles, não estou falando no contexto bíblico. Eles colocavam lá para julgar as pessoas. Julgavam religião, ciência, outras coisas. Então, ali estavam só as pessoas mais sábias de Atenas. Onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E eu vou pular lá para o versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago
e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então, Paulo falou: olha, vocês são muito religiosos, tem vários e vários deuses aí, muitos ídolos, muitos altares, vocês são muito religiosos. O coração do homem, que começa no seu coração, desce para religião. Começa a abraçar vários deuses. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar que está a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, esse eu lhe anuncio. Então vamos contextualizar. Paulo em Atenas, berço da filosofia, e quem também não conhece a cidade de Atenas sabe que lá tem o Olimpo, que segundo a tradição grega, era ali que era a habitação dos deuses da Grécia. Né? Então, vários e vários deuses ali naquela cidade, e Paulo anda pelaquela cidade, ele passa por ela ali, e começa a ver vários ídolos, várias imagens, vários altares. Era assim que as pessoas adoravam, construir altares. Em Éfeso existia um grande templo dedicado à deusa Diana. E Paulo via aquela cidade totalmente tomada pela idolatria. E uma cidade sábia, com os filósofos de ponta, com os filósofos que eram convidados para debater, ficavam ali nas praças um debatendo com o outro. Totalmente jogada a idolatria. E sabe um ponto interessante que ele observa? Que até mesmo Deus está sendo adorado ali. Que alguém foi lá e colocou, o Deus desconhecido. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Eu estava conversando com o irmão Nilson, no nosso discipulado, e eu falei com ele que é possível adorarmos a Jesus sendo idólatras. Que loucura é essa, Richard, que você está falando? Que loucura é essa, Richard, que você está falando, que é possível adorarmos a Jesus sendo idólatras? Essas pessoas estavam adorando a Deus sendo idólatras. Por quê? Alguém sabe como que isso pode acontecer? Lembra que eu falei para vocês que fé sem entendimento é misticismo? É dessa forma que a gente consegue adorar Jesus sendo idólatras. É não tendo nenhum conhecimento de quem é Cristo e do que Ele fez. Por isso que é tão importante nós conhecermos de fato quem é Cristo e o que Ele fez. As pessoas estavam adorando a Deus sendo idólatras. Por quê? Porque não conheciam a Deus. Era somente mais um ali no meio de tantos. Irmãos, temos pessoas hoje, assim, dentro da própria igreja, que não sabem quem é Cristo. E muitos de nós achamos que todo mundo já ouviu falar de Cristo, né? Já viu essa desculpa aí? Não, que essas pessoas já ouviram falar de Cristo. Só que ela já pode ter ouvido falar, mas ela não sabe quem é Cristo. Ela não sabe o que Cristo fez. Por isso que o nosso foco no discipulado, na primeira edição, foi mostrar quem de fato é Cristo e o que Ele fez. Então você percebe quão perigoso é nós não temos entendimento do Evangelho? Nós podemos nos tornar idólatras. Olha só que loucura. Por isso que é tão importante o conhecimento de Cristo. Irmãos, a idolatria é uma rebelião contra Deus. É você colocar na frente de Deus, não dar a glória que é devida a Deus, não que a gente consiga diminuir a glória de Deus, mas é porque a gente não rende a Ele a glória que é devida. A hedionidez da idolatria pode ser notada não apenas na imoralidade, mas também no fato de que ela caracteriza e falsifica um Deus. E aí surgem deuses falsos. Deuses que o Velho Testamento vai falar que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não enxergam.
pessoas estão ali adorando a nada. A nada. Ninguém é capaz de escutá-la. Richard, você me falou um monte de coisa, você me falou de idolatria, você falou que existe a rejeição do homem, que o homem rejeita Deus, que o homem ele torna o seu coração em trevas, que ele perde o sentido da vida, que ele passa a viver agora pelas suas filosofias, que ele enche o seu coração de ídolos. Aliás, Calvino dizia isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Até mesmo nós que somos iluminados, temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso. O que você tem a dizer de bom disso? O que eu tenho a dizer de bom para vocês está aí no versículo 32 até o 34, desse texto que nós estávamos lendo em Atos, que é a conclusão. Depois, pegam esse texto e meditem, que Paulo vai pregar. No versículo 30, Silvano, lê o 30 para mim. No meio da sua pregação, olha o que Paulo fala, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo chegou no berço da filosofia, dos sábios, dos iluminados, falou que eles eram tudo ignorantes. E pregou o evangelho lá. Depois, se você ler a partir do versículo 22, você vai ver a pregação de Paulo para essas pessoas, pregando Cristo. E essa pregação é o que Paulo fala, é o que nós chamamos de revelação sobrenatural, que é o evangelho. E aí, no versículo 32 ao 33, a gente vai ver as consequências da pregação de Paulo para essas pessoas. Acompanhe aí para mim na sua Bíblia. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram, a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se no meio deles. Versículo 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Qual que é a notícia boa que eu tenho para trazer aqui hoje, no meio de tanta perversão que o homem pode fazer? É que o Evangelho, alinhado com a ação do Espírito Santo em converter o homem, e também da sua vontade, que é a vontade de Deus, é capaz de libertar qualquer homem do mal. E isso só pode acontecer com a pregação do Evangelho. Viu como que Paulo pegou os homens que estavam totalmente descritos de acordo com o que nós estamos falando aqui? Pregou o Evangelho para eles e ainda assim alguns creram. Outros zombaram. Amém. Quis Deus que fosse assim. Outros falaram, olha, a gente quer ouvir outra vez acerca disso, tá? Por enquanto não vai ser não. Mas outros creram. E entre eles estava Dionísio, que era um membro. Lembra que eu falei para vocês que os membros do STF ali de Atenas eram pessoas sábias? Um homem que percebeu que a sua sabedoria estava em nada. Então, irmãos, eu estou falando isso tudo para vocês para não é incentivar, mas é para aprofundar isso em seu coração. Que o Evangelho de Deus ele é poderoso. Que o nosso Deus ele é poderoso. Ele pode libertar qualquer pessoa que ele quiser. E se caso ele não libertar, foi da vontade dele. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso que é importante pregarmos o Evangelho em essência. E aí você fala, caramba, Deus é incrível. Deus salvou pessoas lá em Atenas. E você não precisa ir longe, não. Deus salvou pessoas como você, como eu, que estávamos totalmente reclinados ao mal, que tinha rejeitado a Deus no nosso coração, que vivíamos sem sentido, com o coração vazio. Deus nos salvou e nos entregou
a missão de pregarmos o Evangelho. Então é por isso que nós estamos aqui hoje estudando isso. Não é para a gente ter um conhecimento, né? Nossa, agora eu sei como é que é o processo da abolição do homem. Não. É para que você se mova diante dessa realidade. Principalmente sabendo que essas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho necessitam ouvir, porque elas estão sendo condenadas. Amém? Vou fazer uma oração para a gente finalizar. Alguém tem alguma pergunta, primeiramente? Uma pergunta, alguma colocação que queira fazer? Pode falar, irmão. Não fica acanhado, não. Ninguém? Eu tô achando que está sendo bem explicado. E aí o pessoal fica cheio de dúvida no coração aí. Não sei não, hein? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui de podermos estarmos, Pai, reunidos em prol da sua palavra. Estamos reunidos em prol do Criador dos céus e da terra, Pai. E isso o Senhor testifica em nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque a sua revelação nos alcançou, Pai. Revelação essa que foi manifesta através da vida de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo entendimento do que Cristo fez pela gente, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós na cruz, Pai. E hoje podemos ter paz com o Senhor. Outra hora, nós que estamos debaixo da sua ira, podemos estar aqui totalmente em paz, Pai, sabendo que nenhuma condenação agora há para a gente, Senhor. Louvado seja teu santo nome por isso, Jesus. Coloca em nossos corações o amor, Pai, pela pregação do Evangelho. Coloca em nossos corações, Pai, a obrigatoriedade, Pai, a missão em nosso coração de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas, Pai, de movermos como Teu Filho movia, Pai, aqui na terra. Ele se movia por compaixão pelas pessoas, que a gente possa se mover por compaixão, Pai, sabendo que aquela pessoa está indo, Pai, sob a Sua ira, que a gente possa se mover trazendo a Tua paz para aquelas pessoas, Senhor. Coloque isso, Pai, fixe em nossos corações, Pai. Ancore isso em nossos corações, Jesus. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.